Oi, gente, vamos fazer um exercício aqui sobre a lei de Snell. Então, o princípio de Fermat, ele diz que um feixe de luz sempre escolhe o caminho mais curto. No caso de haver uma interface, quando a luz passa por algum meio, por exemplo, um líquido, você pode perceber, já olha através de uma garrafinha d'água, que a luz se deforma ao atravessar esse meio. Então, o feixe de luz, ele muda de velocidade dentro de um meio material. Então, isso é chamado refração. Então, nesse problema, a gente tem um feixe de luz saindo de um ponto A no ar, chegando a um ponto B na água. O caminho mais curto não é necessariamente o caminho reto, porque a velocidade vai mudar dentro da água. Então a luz, em vez dela percorrer diretamente de A a B, ela vai fazer uma trajetória indo até um ponto C e depois do ponto C indo para o ponto B. Aqui eu vou chamar um ponto C, então ele percorre essa trajetória. Vou chamar essa distância aqui de D1, de C a B, D2, e vou dizer que a distância aqui entre A e B é fixa, tá? Então aqui vou chamar um D maiúsculo, de A até B. No ar, a velocidade é V1, tudo bem? E V1, como no ar a velocidade da luz é constante, então eu tenho que vai ser a distância D1 que a luz percorreu de A até C pelo tempo T1. E na água, a velocidade da luz também é constante, mas é menor do que C, a velocidade da luz. E ela vai ser a distância D2, que ela vai percorrer de C a B, sobre um tempo T2. Bom, a pergunta é onde exatamente fica esse ponto C? Então, nós queremos minimizar o tempo percorrido pela luz, o tempo total em relação à posição do ponto C. Eu vou chamar essa posição do ponto C de X. Esse cara aqui vai ser X. Como o D está definido, esse aqui é D menos X. Então, o ponto C, vou minimizar em relação a X. O tempo total vai ser T igual a T1, o tempo que a luz percorreu de A a C, mais T2. Isolando o T1 aqui, vamos ver, T1 vai ser, sobe o T1, desce o V1. T1 sobre V1, D1 sobre V1, mais, analogamente, um pouquinho embaixo, T2 vai ser D2 sobre V2. T2 sobre V2. Tudo bem? Esse é o tempo total, o tempo de A a C mais o tempo de C a B. O tempo total não está escrito em função de X. Vamos ter que mexer nesse D1 e D2 para colocar o X na jogada. Bom, vamos observar na parte geométrica. Então, no ar, eu tenho uma trajetória aqui, D1. Essa distância aqui é X, de A a C. E aqui, quando o feixe de luz vem, é um feixe que está chegando, a luz está saindo de A a C, a gente imagina uma reta normal ao ponto C, na superfície.
E essa reta normal, ela é muito importante, porque ela define o ângulo de incidência, θ1. Vou colocar em outra cor. Aqui vai ser o θ1 de incidência. E o θ2 de refração. Esses ângulos, eles são definidos a partir da normal. Então, ela é muito importante de estar desenhada. Ok, então vamos fazer. Aqui eu tenho o θ1. Tem que saber um pouquinho de trigonometria, hein? Quem que é o seno de θ1? É o cateto oposto pela hipotenusa. Vamos imaginar um triângulo retângulo aqui, onde aqui é x, essa é a hipotenusa, então o cateto oposto vai ser x e a hipotenusa vai ser d1. Portanto, o x está sendo d1 vezes seno de θ1. Ah, mas eu quero d1, né? Perdão, vamos fazer de outro jeito. Vou isolar d1. Portanto, d1 é igual a x sobre seno de θ1. Então, aqui nessa equação eu tenho x sobre seno de θ1, esse cara é d1, e tem a velocidade, não vai esquecer ela, mais o d2. Então, na água, será que cabe aqui no lado? Vamos ver. Na água, eu vou ter analogamente um outro triângulo. Eu tenho a minha normal, tenho aqui a superfície, tenho o ponto B aqui, e o feixe vai sair do ponto C até o ponto B. Ponto B. Aqui eu tenho um ângulo de refração que está definido em função do normal. Então, o seno de θ2 vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cateto oposto do seno de θ2? Essa distância aqui, que é x, não é x, é d menos x. Isso. E essa distância aqui é d2, que a luz percorreu. Então, o cateto oposto está sendo d menos x e a hipotenusa d2. Então, portanto, o d2 é igual a d menos x sobre seno de θ2. O enunciado me deu V1, V2, θ1 e θ2. Então, eles têm que estar na resposta. Eles são variáveis que já são definidas. Voltando aqui, D2 é d menos x sobre seno de θ2 vezes 1 sobre V2, que já estava aqui embaixo, não posso esquecer dele. Esse é o tempo total. Vamos ter que minimizar? Então, vamos minimizar o tempo. Vamos fazer essa minimização. Então, eu vou ter que minimizar o tempo em relação à posição x. Eu quero dt dx igual a zero. Vamos ter que derivar essa função aqui, que é o t, em relação a x. Então, d dx, desculpe a bagunça, d dx, ó, tem uma constante aqui na frente, V1 seno θ1 x mais, dei uma ajeitada, V2 seno θ2 d menos x. Derivada de todo mundo aí tem que ser zero. Quando eu for derivar em relação a x, quando tem uma constante multiplicando, essa constante sai da derivada. Então, eu vou ficar com 1 sobre V1 seno θ1. Derivada de x em relação a x é 1. Perfeito. Mais, ó, a constante multiplicativa aqui vai sair, essa derivada vai vir
essa constante vai sair da frente dela. Então, vai ficar 1V2 seno θ2 vezes a derivada desse trambolho. A derivada de D em relação a x é zero, porque D é uma constante, não depende de x. E a derivada de menos x em relação a x é menos 1. Isso aqui é igual a zero. Arrumando essa equação, você vai obter, faça o mínimo múltiplo comum, olhe para o numerador, e isso aqui vai dar, eu não vou omitir essa passagem, faça sozinho para verificar. Isso vai dar no MMC, então vai dar V1 seno θ1 igual a V2 seno de θ2. Essa aqui é a resposta final. É chamada lei de Snell. O caminho que a luz percorre depende do meio material que está representado na velocidade da luz nesse meio. Depende do meio onde ele saiu, o meio onde ele entrou e também do ângulo, né? Porque ele pode ter entrado mais rasante ou mais próximo da normal. Esse vai ser o caminho e ele é definido através da lei de Snell. Tudo bem? Refaçam esse exercício para que fique mais claro em relação a como proceder. Tudo bem? É isso, obrigada.